Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero começar o vídeo um pouco diferente. Eu quero começar agradecendo a Rose. A Rose me mandou uma mensagem, aliás 3 mensagens no final de semana, e aquilo me deixou muito feliz mesmo. Porque quando eu comecei esse projeto, para terminar os meus projetos que estavam parados. Era um desafio para mim, onde eu me comprometia com as pessoas a terminar esse projeto. Porque eu me comprometendo, eu sei que eu venho aqui e eu vou gravar o projeto. Então a parte de costurar é uma parte fácil, apesar de que eu erro muito. Porém é uma parte fácil, eu tô acostumada com isso, eu tô acostumada a produzir. Mas gravar, não falo nem gravar, porque eu coloco o celular e tá tudo certo. Mas editar é muito trabalhoso, é muito difícil, pelo menos pra mim. Pode ser que o pessoal mais jovem não tenha tanto esse problema, mas eu tenho. Eu fico muito tempo editando, mesmo porque eu fico pensando assim, eu não quero deixar uma parte longa para as pessoas ficarem assistindo. Então eu tento deixar tudo bem rapidinho, fazer o melhor possível para trazer um vídeo legal para as pessoas conseguirem assistir. E aí a gente não vê resultado, é muito triste. Quando a gente não vê o resultado, chegando, a gente fala assim, nossa, eu tô gastando um tempão e não tem resultado. Será que o meu trabalho tá realmente sendo legal? Tá realmente fazendo algum efeito? Tá realmente levando para as pessoas o que eu quero, a mensagem que eu quero levar? Que é, não deixe o seu projeto parado. Às vezes a gente fica guardando, daqui a pouco eu faço, e aí às vezes o tempo passa e o projeto fica, né? Eu tenho uma frase que é, a gente vai e os projetos ficam, né? Eu acho que o estopim desse desafio, todo ano eu falo que eu quero terminar esses projetos, mas a minha vida é muito corrida, então eles vão ficando, né? Eu vou postergando eles, enfim. E aí um dia eu precisei de uma linha e eu não tinha aqui na minha casa, aqui no meu ateliê, e eu fui procurar na casa do meu pai. E eu cheguei lá, eu encontrei um monte de projeto de crochê da minha mãe parado, sem fazer. Aquilo mexeu comigo, porque a minha mãe se foi faz 10 anos. E é isso, os crochês dela todos lá parados, com a agulha espetada. A gente vai e os projetos ficam, né? Então aquilo pra mim foi um basta. Eu falei assim, eu tenho um monte de projeto, eu não quero deixar os meus todos parados. Eu vou terminar os meus projetos. E aí, pra não parar no meio do caminho, eu decidi fazer esse desafio. E aí quando a gente vê que o recado não tá chegando para as pessoas, elas olham o vídeo e elas não têm reação, pelo menos é o que a gente entende, né? Não tem curtida, não tem comentário, e algumas pessoas comentaram, claro. Mas aí eu tava a ponto de desistir, não do meu projeto, porque eu falava assim, a minha ideia é terminar esses projetos e eu vou fazer isso. Mas quando eu chegar no fim desses projetos, se não tiver surtido efeito, eu vou parar de gravar, eu não vou gravar mais. E aí a Rose me mandou 3 mensagens no final de semana, e aquilo me deixou muito feliz. Eu quero muito te agradecer por isso. Eu queria estar pertinho de você para poder te dar um abraço de verdade. Mas sinta-se abraçada. Tô aqui torcendo por você e pelos seus projetos, tá? Um beijo. Então, dito isso, agora sim, vamos para mais um projeto? Então, para esse projeto, eu vou precisar da minha tela. Essa tela não está dublada e ela é um pouco menor do que o tamanho da A4. Eu peguei uma outra, essa daqui está dublada, é a mesma estampa, porém dá para ver a diferença de uma desta dublada para essa que não está dublada. Então, esse daqui tem o tecido por cima do nylon e esse daqui é só o nylon. E ela tá um pouquinho menor do que a A4. Essa daqui eu não vou usar. E vou usar um outro tecido. Eu peguei esse porque ele é fofinho. Na verdade, eu só precisava de um tecido mais, como esse daqui não tá dublado, um tecido um pouquinho mais encorpado. Então eu vou usar esse. Eu preciso fazer um círculo, que na verdade eu até já fiz.
Eu vou fazer um porta-óculos, então eu precisava que ele coubesse o meu óculos dentro. O que eu fiz? Eu peguei o óculos como medida, posicionei o compasso bem no centro e risquei. Deixei um pouquinho de folga porque eu vou precisar costurar. Só isso. Agora eu vou colocar o outro tecido e vou colocar direito com direito. E eu só vou costurar em cima e deixar uma abertura. Só que antes eu preciso fazer uma parte, uma abinha. Eu vou cortar um pedaço e vou fazer uma aba para segurar a perna do óculos. Vou fazer primeiro essa parte e eu só vou fazer isso. Vou fazer uma costurinha aqui, uma costurinha aqui. E depois eu coloco na peça. Eu tinha feito um zigue-zague, mas eu acho que eu vou deixar a peça retinha primeiro. Provavelmente eu nem vou precisar desse tamanho todo, mas assim pelo menos eu tenho uma sobra para trabalhar. Pronto, pelo menos assim a peça fica reta e eu tenho certeza que ela vai ficar no lugar, senão é capaz ela ficar torta. Agora sim eu vou fazer o zigue-zague na volta toda. Deixei esse canto sem fazer o zigue-zague, porque aí eu diminuo a quantidade que eu vou precisar. Então eu vou fazer a barra aqui e aqui. E essa parte aqui é a que eu vou colocar lá no tecido. Vamos ver se vai caber igual nesse pedaço menor. Se for, eu vou usar aqui. Vai. Eu deveria cortar, né, primeiro. Vamos lá. Eu não quero cortar, mas eu vou me posicionar mais ou menos pelo tamanho desse círculo aqui. Então, vai ficar mais ou menos aqui que eu vou fazer. Vou colocar assim, ó. Pronto, olha. E aí eu vou costurar aqui, exatamente aqui. Vou colocar um alfinete para ele não sair do lugar. O tecido é grosso, então ele se mexe, né? Vamos lá, tá assim, sai do... Fez um barulhão. Não sei o que aconteceu. Então, essa daqui vai ser a parte onde eu vou colocar o óculos, que ele vai ficar assim. E agora eu tenho que fazer o círculo em volta. Acho que é independente de onde eu colocar, né? Porque eu só tenho que marcar o meio, né? Não sei como fazer isso. Aqui ele ficou com 7,
Então seria no 3,5, né? 3,5. Isso aí. Espero que dê certo. Vou alfinetar fora para não marcar o plástico. E vou costurar na linha. Entortou a agulha. Olha, gente. Entortou a agulha. Pronto, agora eu vou cortar aqui, deixando uma sobra e uma sobra um pouquinho maior nessa parte da abertura. Tentar deixar o mais redondo que eu conseguir, mas eu acho que ele não vai ficar muito redondo. Olha, essa parte aqui ficou um pouco mais. E essa daqui eu preciso trazer ela mais pra cá, pra ela ir ficando redondinha, senão ela vai ficar meio reta. Vou passar a costura e vou fechar. Pronto, agora só vou colocar um botão aqui, ó, e tá pronto. É isso aí, a ideia era essa mesmo. Porque às vezes eu preciso colocar o óculos em algum lugar, ó. Só vou colocar o botão aqui e a peça tá pronta. Então, para colocar o botão, eu vou posicionar essa abinha no centro. Vamos testar. Assim, o óculos eu não enxergo, mas acho que tem que ser ao contrário. Olha, gente, ficou uma graça, eu gostei. A minha caixinha, eu não sei o que eu fiz com ela tava quebrada. E eu tirei ela de um lugar que ela tava há um tempão e eu coloquei em outro lugar, agora eu não lembro onde foi que eu pus. A minha cabeça tá assim. Aí eu fiz esse daqui porque quando eu preciso, eu não ando com ele na rua. Eu não enxergo, mas eu não ando com ele na rua. E aí eu preciso colocar ele dentro de alguma coisa, ele fica solto. Então assim, pelo menos ele vai ficar protegido, né? Olha, ficou ótimo. Eu gostei.
Super facinho, né? Mesmo assim, eu demorei mais de meia hora pra fazer. Mas tudo bem, é assim mesmo. Ficou uma graça. 2 círculos. O tamanho dele, eu fui pelo meu óculos, mas o tamanho dele ficou 17. 17, ó. 17. Cada círculo com 18, né? Na verdade, porque ainda teve a margem de costura. Ficou ótimo. Muito bom. Então, o nosso projeto de hoje foi esse. Nós fizemos um porta-óculos. É um projeto super fácil. Eu queria ter testado ele faz tempo já, mas esses dias a caixinha do meu óculos estava quebrada já. Eu não sei, eu guardei ela em algum lugar, mas eu não lembro onde. E aí toda vez que eu preciso sair eu coloco o óculos em qualquer lugar e acaba riscando, né? Então, assim pelo menos, ele vai ficar protegido. Eu não enxergo sem óculos. Eu tô enxergando muito mal. Eu preciso do óculos para enxergar. Olha, fica super bonitinho, pequeno. Eu vi uns vídeos, o pessoal coloca um negocinho aqui para carregar do lado. Mas eu não acho que tem necessidade, porque eu acho que isso daqui fica melhor dentro da bolsa. Mesmo porque você coloca para carregar do lado, grudado na bolsa e de repente, sei lá. Enfim, eu acho que fica melhor dentro da bolsa. Então acho que não tinha necessidade. Isso daqui eu acho que tem necessidade, porque senão ia ficar caindo, né? Se eu fizesse isso e ele solto, ele ia cair. Enfim, voltei a enxergar. O projeto é super fácil, são 2 círculos. E como eu tinha esse pedaço, que ele era menor do que a folha 4, eu resolvi fazer com ele. Eu falei, é um pedaço que vai dar certo. Se eu quiser fazer personalizado, eu poderia ter colocado o nome aqui. Mas como já eram dos projetos que eu tenho parado, então eu aproveitei esse mesmo. Não é uma cor que me chama muita atenção, que me agrada muito, mas pelo menos vai estar protegido, né? E eu gostei, eu achei que ficou ótimo. Eu quis usar esse tecido mais fofinho dentro, porque além de ficar protegida, né? E aqui nessa parte, ela ficou meio quadrada, ela não ficou redonda. Eu imaginei que pudesse acontecer. Eu poderia ter deixado essa parte aqui em cima, né? Na parte ou embaixo, não sei. Talvez seja por isso que as pessoas coloquem um negocinho, né? Que é pra disfarçar essa parte quadrada. Ficou ótimo, gostei. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Beijos a todos e fiquem bem.